Imagine a seguinte situação. Você está em um beco escuro ou preso dentro de um elevador. Não existe espaço para chutar alto. Não há juiz. Não há regras e a pessoa à sua frente não quer pontos no placar. Ela quer destruir você. Nesses instantes de pura sobrevivência, qual sistema realmente mantém você vivo? Bem-vindos ao canal Mundo Marcial, Combat Evolution. Hoje, nós vamos colocar lado a lado os dois maiores e mais temidos sistemas de combate corpo a corpo nascidos no calor das guerras israelenses, o Krav Maga e o Kapap. Dois nomes frequentemente confundidos, mas com metodologias, filosofias e estratégias profundamente diferentes. Se você quer entender onde a técnica encontra sobrevivência crua, este vídeo foi feito para você. Para compreender a eficiência e a filosofia de combate desses dois sistemas, é preciso voltar ao cenário de conflito que os moldou. Não estamos falando de academias construídas em torno de tatames, faixas ou regras de arbitragem. Estamos falando de uma época em que confrontos urbanos, emboscadas, ataques de grupos armados e a necessidade de proteger comunidades faziam parte da realidade cotidiana. O Kapap, acrônimo de Kral Panim ou Panim, traduzido como combate face a face, surgiu nas décadas de 1930 e 1940, durante o mandato britânico na Palestina. O termo era utilizado para designar métodos de combate e treinamento empregados pelas organizações de defesa judaicas, especialmente a Haganah, posteriormente, o Palmah, sua força de elite. O Kapap original não era uma arte marcial organizada nos moldes modernos. Não possuía um currículo universal, sistema de faixas ou uma identidade técnica rígida. Era, acima de tudo, uma doutrina prática de combate, construída a partir das necessidades imediatas do campo de batalha. Seus métodos reuniam diferentes habilidades úteis ao combatente: boxe, luta corporal, quedas e alavancas provenientes de sistemas como o judô e o jiu-jitsu japonês, combate com bastão, defesa contra armas, técnicas com faca, condicionamento físico e preparação para operações em ambientes hostis. O princípio era simples: utilizar aquilo que funcionasse para aumentar as chances de sobrevivência. É nesse ambiente que surge uma das figuras mais importantes da história do combate israelense, Imi Lichtenfeld. Nascido em Bratislava, Imi desenvolveu uma sólida formação atlética, destacando-se no boxe, na luta e em outras modalidades esportivas. Durante a ascensão do fascismo na Europa, porém, ele foi obrigado a aplicar essas habilidades em situações que nada tinham a ver com o ambiente controlado dos esportes de combate. Nas ruas de Bratislava, Imi participou da defesa da comunidade judaica contra grupos fascistas. Foi justamente essa experiência que lhe mostrou uma diferença fundamental entre lutar em uma competição e lutar para sobreviver. No combate esportivo existem regras, árbitros, categorias de peso, equipamentos de proteção e movimentos proibidos. Na violência real, nada disso pode ser garantido. Quando Imi chegou à Palestina, passou a integrar a estrutura de defesa da comunidade judaica e posteriormente tornou-se uma figura central no treinamento físico e de combate das forças que dariam origem às Forças de Defesa de Israel, IDF. E é aqui que a relação entre Kapap e Krav Maga se torna fundamental. Imi não partiu do zero. Ele encontrou um ambiente no qual já existia uma experiência acumulada de combate corpo a corpo e uma metodologia prática utilizada pelos combatentes da Haganah e do Palmah. Os conceitos e princípios do Kapap fizeram parte desse contexto e influenciaram a formação do método que Imi posteriormente sistematizaria. Ao mesmo tempo, Imi incorporou sua própria experiência no boxe, na luta e em outras formas de combate. O resultado foi uma abordagem cada vez mais direta, simples e adaptável. A grande contribuição de Imi foi organizar e condensar diferentes conhecimentos de combate em um sistema que pudesse ser ensinado rapidamente a grandes grupos de recrutas. Essa necessidade era urgente. As forças israelenses precisavam preparar pessoas de diferentes origens, idades, experiências e níveis de condicionamento físico. Não havia tempo para transformar cada recruta em um especialista em uma arte marcial específica. O objetivo era outro: ensinar princípios que pudessem ser assimilados rapidamente e aplicados sob estresse. Assim, o método desenvolvido por Imi priorizou simplicidade, agressividade defensiva, movimentos naturais, respostas rápidas e adaptação à situação. É desse processo que o Krav Maga, literalmente combate de contato, começa a ganhar sua identidade própria. Portanto, Kapap e Krav Maga não devem ser tratados simplesmente como dois sistemas que nasceram completamente separados. Existe uma continuidade histórica entre eles. O Kapap representa parte importante da experiência de combate desenvolvida pelas forças de defesa judaicas antes da criação de Israel. Enquanto Imi Lichtenfeld absorveu esse ambiente, acrescentou sua própria experiência e posteriormente sistematizou esses conceitos em um método de combate mais estruturado, o Krav Maga. Com o passar das décadas, o Krav Maga foi sendo organizado e adaptado para diferentes finalidades, primeiro dentro das forças de segurança e posteriormente também para a defesa pessoal civil. O Kapap, por sua vez, passou por um processo diferente. O termo praticamente desapareceu do uso corrente durante décadas e posteriormente foi resgatado e reinterpretado por instrutores e veteranos israelenses,
que passaram a desenvolver sistemas modernos utilizando a ideia de treinamento tático integrado. É justamente essa história que ajuda a explicar uma diferença importante entre os dois. O CAPAP moderno procura preservar uma identidade fortemente ligada ao treinamento tático, à adaptação e à integração de diferentes ferramentas de combate. O Krav Maga, por outro lado, consolidou-se como um sistema mais estruturado e reconhecível, baseado na resposta rápida e objetiva a situações de ameaça. Ambos carregam, portanto, a mesma característica fundamental que nasceu naquele período. Não foram concebidos para vencer uma competição, mas para aumentar as chances de sobrevivência diante de uma situação de violência. Análise técnica e metodológica. Técnica versus conceito. A diferença mais interessante entre o Krav Maga e o CAPAP não está simplesmente nas técnicas que cada um utiliza, mas principalmente na forma como o combate é ensinado e organizado. O Krav Maga ganhou sua identidade a partir da necessidade de produzir respostas rápidas e eficientes diante de situações de violência. Por isso, seu treinamento costuma apresentar cenários específicos, como agarramentos, golpes, estrangulamentos, ameaças com armas e ataques em curta distância, e desenvolver respostas simples para essas situações. A lógica é reduzir o tempo entre perceber a ameaça e reagir a ela. O praticante aprende a proteger-se, criar uma oportunidade de contra-ataque, controlar ou interromper a agressão, quando possível, sair da situação com segurança. Mas isso não significa que o Krav Maga seja apenas uma coleção de técnicas decoradas. Por trás das respostas existem princípios fundamentais: movimento, distância, ângulo, equilíbrio, agressividade defensiva, utilização do ambiente e reação sob estresse. O CAPAP moderno coloca uma ênfase ainda maior nessa capacidade de adaptação. Em vez de depender exclusivamente de uma resposta previamente estabelecida para cada ataque, o treinamento procura desenvolver a compreensão dos princípios que governam o confronto. Distância, posicionamento, estrutura corporal, equilíbrio, centro de massa, ângulos e controle são utilizados para que o praticante consiga modificar sua resposta conforme a situação muda. Se o adversário muda a distância, muda o ângulo ou altera sua posição, a resposta também precisa mudar. É nesse ponto que aparece uma das características mais marcantes da abordagem conceitual. A técnica é uma ferramenta. O princípio é aquilo que continua funcionando quando a situação deixa de seguir o roteiro esperado. Por isso, um treinamento de CAPAP pode explorar transições entre diferentes distâncias e situações de combate, integrando combate desarmado, controle, armas e tomada de decisão dentro de um mesmo contexto. O Krav Maga também pode fazer esse tipo de integração, especialmente em seus contextos militares e profissionais. A diferença está menos em uma fronteira rígida entre os dois e mais na ênfase dada por cada escola, instrutor e metodologia. No fim, ambos procuram responder à mesma pergunta: como continuar funcionando quando o confronto deixa de ser previsível? O Krav Maga tende a responder enfatizando simplicidade, velocidade e respostas práticas. O CAPAP moderno tende a enfatizar adaptação, princípios e integração das ferramentas de combate. São caminhos diferentes para resolver o mesmo problema: transformar conhecimento técnico em capacidade funcional sob pressão. A verdadeira dificuldade de qualquer sistema de combate não aparece quando o praticante está descansado, tranquilo e executando movimentos perfeitamente em uma academia. Ela aparece quando existe pressão, medo, fadiga, surpresa e confusão. É por isso que o treinamento psicológico ocupa um papel importante tanto no Krav Maga quanto no CAPAP. No Krav Maga, especialmente em sua aplicação voltada à defesa pessoal, o objetivo é desenvolver a capacidade de reagir diante do choque inicial da agressão. O praticante precisa reconhecer rapidamente uma ameaça, proteger-se, agir de maneira objetiva e procurar uma oportunidade para interromper o confronto. A ideia não é transformar medo em uma espécie de fúria descontrolada. É transformar o medo em ação funcional. O treinamento pode utilizar pressão, contato físico, exercícios de reação, ambientes reduzidos e cenários progressivamente mais complexos para aproximar o praticante das dificuldades encontradas em uma situação real de violência. No CAPAP, a ênfase pode avançar ainda mais para a tomada de decisão e adaptação sob pressão. O praticante não precisa apenas executar uma técnica corretamente. Ele precisa perceber o que está acontecendo, identificar mudanças na situação e escolher a resposta adequada enquanto está cansado, pressionado ou desorientado. É uma mudança importante de mentalidade. Em vez de perguntar apenas: qual técnica eu uso agora? O treinamento procura desenvolver a capacidade de perguntar: o que está acontecendo e qual é a melhor resposta para esta posição? Esse tipo de treinamento pode envolver exercícios com fadiga física, baixa visibilidade, pressão temporal, múltiplos estímulos e cenários que obrigam o praticante a tomar decisões rapidamente. E existe uma diferença fundamental entre treinamento e realidade. Nenhum exercício consegue reproduzir completamente o estresse de uma situação real de violência. O objetivo do treinamento não é criar a ilusão de que o praticante estará preparado para qualquer coisa, mas aumentar sua capacidade de permanecer funcional quando a situação sair do controle.
É justamente aí que os dois sistemas encontram um ponto em comum. Tanto o Krav Maga quanto o Kapap procuram desenvolver algo que vai além da técnica. A capacidade de continuar tomando decisões quando o corpo e a mente estão sob pressão. Depois de analisar suas origens e métodos, fica claro que Kapap e Krav Maga não são sistemas completamente separados. Ambos fazem parte de uma mesma história do combate israelense, moldada pela necessidade de enfrentar situações sem regras esportivas. O Kapap representa uma tradição de treinamento integrado e adaptativo. O Krav Maga surgiu nesse mesmo ambiente, e Imi Lichtenfeld reuniu diferentes conhecimentos de combate para criar um método simples, direto e funcional. Com o tempo, os dois caminhos seguiram direções diferentes. O Krav Maga tornou-se conhecido pela simplicidade, objetividade e aplicação na defesa pessoal e no treinamento de forças de segurança. O Kapap moderno passou a enfatizar ainda mais princípios, adaptação, biomecânica e integração entre diferentes distâncias e ferramentas de combate. Então, qual é o melhor? Depende do objetivo. O Krav Maga pode ser ideal para quem busca respostas diretas e estruturadas. O Kapap pode atrair quem prefere uma abordagem mais baseada em princípios, adaptação e integração. Mas, acima do nome do sistema, estão o instrutor, a metodologia e a capacidade de funcionar sob pressão. No combate real, não existe técnica perfeita. Existe contexto, decisão e capacidade de permanecer funcional quando tudo dá errado. Kapap ou Krav Maga? Qual dos dois você treinaria? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o vídeo e inscreva-se no Mundo Marcial Combat Evolution. Até o próximo vídeo.